O que define um time ser grande ou pequeno? É o título? É a torcida? Será que aquele famoso G12, ele ainda é atual? Primeiramente, eu sei que esse assunto ele vai gerar muita polêmica e muita discussão, porque a gente está mexendo ali com egos de times, vamos dizer assim. Definir se um time é grande ou pequeno é uma questão difícil, porque envolve muitos critérios e eu sei que eu não terei eles aqui prontamente. Mas aqui é mais uma reflexão e uma pequena análise para a gente entender como que atualmente esses times se comportam. Será que essa lista ainda faz sentido? Será que a gente deveria mudar? Será que outros times poderiam entrar nessa briga? Os times do famoso G12 são Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco da Gama. Eu não consegui achar uma fonte concreta sobre quem criou essa lista do Z12, se foi baseado em títulos, se foi baseado nas maiores torcidas da época, mas é um consenso que o pessoal usa até hoje. E eu, sinceramente, a única fonte que eu consegui achar foi o famoso Wikipedia, onde eles se disseram que basearam na questão de mais de 4 títulos disputados. Então, mesmo que esse time não conseguiu um título, se ele disputou mais de 4 vezes um campeonato, ele já poderia ser considerado um grande. Para a gente conseguir fazer essa análise, a gente precisa dividir em 2 pontos. Nos últimos 20 anos, quantos títulos esses times conseguiram conquistar? Quantos títulos foram conquistados por outros times? Nos últimos 20 anos, as maiores torcidas do famoso G12 ainda são relevantes? Será que a gente teve mudança nos últimos 20 anos? Então vamos lá, analisando pelo ranking geral de títulos. A gente tem Atlético Mineiro ganhando um brasileiro, uma Libertadores, 2 Copas do Brasil e uma Sul-Americana. O Atlético Paranaense ganhando uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana. O Corinthians ganhando 4 brasileiros, uma Libertadores, um Mundial, uma Copa do Brasil. O Cruzeiro ganhando 2 brasileiros e 2 Copas do Brasil. O Flamengo ganhando 3 brasileiros, 2 Libertadores e 3 Copas do Brasil. O Fluminense ganhando 2 brasileiros, uma Libertadores e uma Copa do Brasil. O Grêmio ganhando uma Libertadores e uma Copa do Brasil. O Internacional ganhando 2 Libertadores, um Mundial e uma Sul-Americana. O Palmeiras ganhando 4 brasileiros, 2 Libertadores, 3 Copa do Brasil e uma Sul-Americana. Santos ganhando um brasileiro, uma Libertadores e uma Copa do Brasil. São Paulo ganhando 3 brasileiros, uma Libertadores, um Mundial, uma Copa do Brasil e uma Sul-Americana. E a gente tem alguns outros times que ganharam uma Copa do Brasil, como Vasco, Sport, Santo André e o Paulista de Jundiaí. Se a gente conseguir comparar essa lista que a gente pegou agora com a lista do G12, a gente tem um time saindo do G12, o Botafogo. Nos últimos 20 anos o Botafogo não conseguia ganhar nenhum título. E momentaneamente a gente vai tirar ele da lista do G12. Mas fiquem tranquilos, botafoguenses, eu não vou tirar até o final, calma, é só para essa análise. Então beleza, vamos analisar agora a questão da torcida. Para a gente conseguir analisar isso, eu separei em alguns períodos. O período de 2004 a 2008, o período de 2009 a 2013, o período de 2014 a 2018 e o período de 2019 a 2023. Então vamos lá. De 2004 a 2008, a gente teve Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco, Grêmio, Cruzeiro, Internacional, Santos, Atlético Mineiro, Botafogo e Fluminense. De 2009 a 2013, a gente não teve mudanças. De 2014 a 2018, a gente teve já algumas mudanças. Os últimos 12 mudaram para Sport e Bahia. De 2019 a 2023, a gente tem Fortaleza e Bahia. Então, pegando esses 4 períodos e fazendo uma média entre eles, a gente tem Flamengo em primeiro, Corinthians em segundo, São Paulo em terceiro, Palmeiras em quarto, Vasco em quinto, Grêmio em sexto, sétimo Cruzeiro, oitavo Internacional, nono Santos, 10º Atlético Mineiro, 11º Bahia e 12º Botafogo. Então vamos fazer o que a gente fez ali com a questão dos títulos. Vamos pegar a lista do G12 e vamos comparar com essa lista que a gente pegou agora. Se a gente conseguir analisar, a gente teve uma mudança. O Fluminense não conseguiu se manter relevante nesses últimos 20 anos como as 12 maiores torcidas do país, ocupado pelo lugar do Bahia. Então, nesse primeiro momento, vamos tirar ali o Fluminense dessa posição de G12. É só para análise, calma. Então, beleza. A gente teve o Botafogo caindo na questão de títulos e o Fluminense caindo na questão de torcida.
Então vamos analisar primeiro a questão do Fluminense. Apesar do Fluminense não ter conseguido ali, ele ganhou 2 brasileiros, uma Copa do Brasil e uma Libertadores. São 4 títulos bem importantes nos últimos 20 anos. Então não tem como a gente deixar o Fluminense fora dessa lista. Então ele volta momentaneamente para esse do G2. O Botafogo, apesar de ele não ter ganhado um título nos últimos 20 anos, ele conseguiu se manter relevante em questão de maiores torcidas do país nos últimos 20 anos. Então, como que você pode tirar um time que tem uma das maiores torcidas do país fora da lista dos maiores clubes do país, dos times grandes do país? Então, ele volta de novo para a lista. Tá, Lucas, então não mudou nada? Simplesmente é a mesma lista baseado nisso? Cara, não. Na minha opinião, a gente deveria incluir alguns outros clubes, como o Bahia. O Bahia conseguiu, nos últimos anos, se manter como uma das 12 maiores torcidas do país. É um número muito expressivo. Ele conseguiu, praticamente em 10 anos, estar entre os 12 maiores. Para mim, isso é um feito muito grande, não tem como chamar. Apesar de mesmo o Bahia não ter ganhado nenhum título nesses últimos 20 anos, ele não ser considerado um time grande, sabe? Para mim não faz sentido. Então, ele deveria não estar ali. A gente não precisa ter o G12, mas a gente pode colocar mais uma posição e colocar o Bahia ali naquela posição. Outro time que eu também não deixaria de fora é o Atlético Paranaense. Apesar de, no momento atual, o Atlético Paranaense estar brigando ali para não cair, ele ainda é um time que nos últimos anos conseguiu ganhar uma Copa do Brasil e uma Sul-Americana. E ainda disputar várias finais importantes ali, semifinais. Então não tem como eu tirar o Atlético Paranaense dessa lista, sabe? Ele é um time que tá brigando ali por título, então ele já é um time grande. Então eu deixaria ele em 14º. E para mim, nesse momento, eu deixaria assim. Tem outros times que valem ressaltar aqui também, o Sport, que também ganhou uma Copa do Brasil ali e também tem uma das maiores torcidas do país, mas se a gente for analisar ali no momento atual, nos últimos momentos ali, nos últimos anos, o Sport não foi tão bem em questão ali de temporada, se manteve por muito tempo na Série B, apesar de praticamente já ter subido aqui para a Série A, mas não vive um bom momento nesses últimos pelo menos 10 anos. Então por isso que eu não colocaria ele como os times grandes do país ainda, sabe? E a final da questão é essa. Eu sei que é uma questão que vai gerar muita discussão. Eu acho que sim, existe time grandes, mas eu não sei se esse é o nosso principal papel de sempre criar essa divisão que esses são os times e é isso. Porque beleza, que nem você vê o Botafogo que não ganhou nos últimos 20 anos nenhum título. Mas você vai considerar o Botafogo como um time grande, sabe? Apesar de ele não ter ganhado um título, apesar dele ter uma torcida imensa, sabe? Então, tipo, meio que isso. Tipo assim, eu sei que tem alguns critérios pra definir essa questão do time grande, mas no final do dia, meio que pro torcedor mesmo não importa isso, sabe? Vai ser só mais uma rixa ali de falar que é um time grande ou um time pequeno. É isso. Eu acho que é muito mais uma questão de competição, de parelho, de você estar ali disputando, de você estar ali na ponta, que, querendo ou não, para os times considerados pequenos, é muito difícil chegar a realmente disputar novamente, porque hoje em dia o futebol mudou bastante, então tem muita mais complexidade para isso, então os times pequenos ali vai ser muito difícil de configurar novamente nesses papéis. Só com uma reestruturação muito forte ali, a questão ali do Atlético Paranaense, que teve uma gestão, mas você vê que mesmo assim, no momento ele tá brigando ali pra não cair. É muito louco o futebol e é por isso que eu amo futebol. Mas me diz aí, você concorda ou não comigo? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que é isso? É o famoso G12, não deve mexer? Ou você acha que deveria ter uma lista maior de outros times que são considerados grandes? O seu time ele é considerado grande ou ele é considerado um time pequeno? Você acha que isso é muito importante pro futebol? Essa questão de time grande ou time pequeno? Ou você acha mais que é uma batalha de tipo ego, igual eu comentei? Fala aí se você concorda ou discorda comigo. É legal que a gente discuta um pouco isso, se você puder, né? Deixar um comentário aí e dar sua opinião sobre isso. Aqui é só a minha visão sobre isso, tá? Não leve pro pessoal, não tô querendo ofender nenhum clube aqui, pelo amor de Deus. É só realmente uma percepção aqui minha e uma ideia aqui que eu queria jogar pra vocês e abrir essa discussão. É isso, muito obrigado por assistir esse vídeo. Fui!